Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Grande privilégio a gente tem de poder reunir nesta manhã para adorar, servir e cultuar o nosso Deus. E agora, seguindo ainda nesse propósito, nós meditaremos na santa palavra do nosso Senhor. Eu convido para que você abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Nós leremos os versículos 1 a 5. Malaquias 1. Versículos 1 a 5, e diz assim a santa, inerrante, inspirada palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos teus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, obrigado, porque nós podemos adorá-lo nesse dia reservado do Senhor. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor tem nos amado e tem demonstrado isso de diversas formas. E agora, diante desse texto, que o teu Santo Espírito continue a nos conduzir, dando-nos entendimento a respeito dessa palavra, dando-nos entendimento e certeza de que, a despeito de qualquer circunstância em nossa vida, nós sabemos que o Senhor nos tem amado. Obrigado por isso, ó Pai. E nós oramos assim, confiados no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós eu começo uma série de pregações aqui nesse livro de Malaquias. E esse texto, o primeiro texto, ele serve como base para todo o restante do livro. Malaquias é o último dos chamados pequenos profetas menores, e sendo o último desses livros, antes de um período de silêncio de 400 anos, no qual esse homem prepara e anuncia a vinda de um outro, uma nova era, que se inicia com João Batista no Novo Testamento, narrado nos Evangelhos. E é interessante quando nós notamos uma linha que liga todos esses livros dos profetas menores, porque é sempre um chamado de Deus ao arrependimento, um chamado de Deus ao retorno à adoração, um povo santo e escolhido, separado para Ele, mas que por diversas vezes, diversas maneiras, diversas situações, esqueciam quem era esse Deus, e assim passavam como diz aqui o texto, a gente vai ver um pouco mais para frente, de que eles não adoravam o Senhor da maneira como Deus requereria deles, ou então eles tinham outros deuses que se colocavam no meio deles, obedeciam a palavra do Senhor. Então Deus pesava a mão sobre esse povo seu de Israel, e os chamava de volta. E Malaquias não é diferente, ele chama esse povo ao arrependimento e de volta à adoração ao único e verdadeiro Deus, mostrando que esse era um povo escolhido, separado justamente para isso. Esse livro é um pequeno apelo justamente ao arrependimento do pecado e à volta a Deus. Essas profecias aqui de Malaquias foram proferidas num tempo de muita dificuldade, porque Deus havia mandado um tempo anterior, cerca de 100 anos antes da escrita desse livro, havia mandado o povo para o cativeiro babilônico. Deus havia usado o povo da Babilônia e levou cativo o povo de Israel para a região da Mesopotâmia. Mas tempos depois, 70 anos depois de que eles estiveram lá no cativeiro, esse povo retornou. E essa história é narrada em Esdras e Neemias, esse retorno e as promessas que seguiam diante desse retorno, o livramento de Deus e quem Israel seria perante todas as nações, justamente para cumprir o seu propósito como povo de Deus entre as nações. As nações conheceriam esse Deus através do seu povo. Então, muitas promessas haviam sido feitas, esse povo tinha acesso a essas promessas, como por exemplo, Deus havia prometido renovar a aliança com o seu povo, mas tudo parecia continuar como antes. Os profetas haviam mencionado um período de paz,
mas esse povo, nesse período, estava cercado por inimigos. Os profetas tinham apontado para a continuidade da linhagem sacerdotal, mas o próximo texto que nós veremos na sequência afirma que esses sacerdotes se corromperam diante dos homens. Eles também, diante, por exemplo, de profecias como de Ezequiel, que falavam da reconstrução de um templo glorioso, e quando nós vemos histórias, por exemplo, como narradas em Esdras, que fala a respeito desse retorno, esse templo é reconstruído, mas em dimensões bem menores daquilo que havia antes, no período de Salomão. E é interessante que o texto diz que os mais velhos que retornaram para a terra prometida, eles tinham noção e ideia, eles chegaram a ver a grandiosidade do primeiro templo, mas quando esse segundo templo é reconstruído, aqueles homens choram, porque parece que a promessa não havia se cumprido diante do que se falava, que esse templo seria reconstruído de forma grandiosa, esplendorosa entre todos os povos. E eles passavam por grandes necessidades, porque eles eram oprimidos, pagavam impostos pesados, enfrentavam seca, escassez de coisas básicas, e novamente era o tempo de esperar pelo cumprimento das antigas promessas. E diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, esse povo começou a desanimar. Esse povo parece que se esqueceu desse Deus, parece que eles se esqueceram de toda a história, esse Deus que havia os conduzido até aquele momento. E então é quando Deus levanta Malaquias para chamar o povo de volta, para dizer: vocês têm um Deus, e eu quero mostrar para vocês quem é esse Deus que agora os chama ao arrependimento diante da condução da vida de vocês. E nós temos aqui, em todo o texto, uma estrutura muito particular. Em todo o livro, é diante dessa estrutura, diante de alguns questionamentos que o povo faz, que nós vamos estudar todo o livro de Malaquias. E diante dessa estrutura, nós temos sempre Deus fazendo uma declaração. Logo em seguida, o povo questiona essa declaração de Deus. E por fim, Deus explica, agora esclarece, dá uma resposta diante desses questionamentos. Então, o primeiro questionamento, a primeira colocação, declaração que Deus faz aqui, versículo 2, ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha só, qual é a situação que Deus está dizendo aqui para eles, eu vos tenho amado. Versículo 1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A ideia de sentença aqui é um peso do Senhor, a mão do Senhor pesando sobre o povo de Israel. Ele levanta um profeta para falar isso, que é Malaquias. Mas olha só como que ele começa falando a respeito desse peso, dessa sentença: eu vos tenho amado. E essa é a primeira declaração que Deus faz a respeito desse povo. É interessante que a nossa tradução capta muito bem a ideia desse verbo de eu vos tenho amado, porque Deus fala para eles de um amor que não é só no passado. Ele poderia muito bem ter falado que eu vos amei, lembra que vocês eram meu povo? Eu amei vocês, mas ele diz eu vos tenho amado. Isso é algo que vem do passado, representava a vida daquele povo diante do amor de Deus, mas isso se estenderia por toda a história de Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E esse amor de Deus por Israel, ele era incondicional. Num certo sentido, ele é sinônimo aqui, esse amor é sinônimo de eleição e de redenção. E esse amor e eleição entre Deus e Israel, ele é expresso em Deuteronômio de forma muito clara, Deuteronômio 7, versículos 6 e 8, quando diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Interessante quando a gente olha para esses textos, o que foi dito aqui, o Arthur falou na condução dos cânticos, que não foi nada relacionado conosco, esse amor de Deus foi derramado sobre nós, e Deus nos ama a ponto de mandar o Filho dele. Olha só Deus afirmando isso aqui desde a antiguidade para o seu povo. Olha, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram a maior nação ou algo que os diferenciasse, mas eu simplesmente
os amei. Essa é a história que esse povo precisava ter em mente, de que Deus os amava. E ele traz de volta aqui então toda a história, desde a escolha, o fundamento de toda essa história, pegando um homem chamado Abraão, e diante de toda a sua descendência, ele fala: eu vou fazer de vocês um grande povo. Na verdade, essa história começou muito antes, na criação de toda a história de toda a terra, toda a criação, mas de forma muito mais visível. Ele fala aqui a respeito dessa história, quando o povo de Israel começa a ser formado diante de Abraão. E quando você fala para alguém que você o ama, claro que a gente não faz atos de amor e a gente não demonstra amor devendo esperar algo em troca, porque esse amor a gente dá isso de forma deliberada, aberta. Mas geralmente, o que nós esperamos quando você fala para alguém: eu te amo? Imagina o que Deus talvez esperasse aqui, quando Ele afirma para esse povo: eu amo vocês, eu vos tenho amado. E talvez esse povo, diante dessa declaração, devesse dizer: Senhor, eu entendo esse amor, a gente vai voltar sim, nós estamos errados, o Senhor é o nosso Deus, eu preciso me arrepender, esse povo precisa se arrepender. Mas olha só a resposta dele então. Em primeiro lugar, nós temos aqui a afirmação do Senhor: eu vos tenho amado. Agora, em segundo lugar, olha só, diante dessa estrutura do texto, a resposta desse povo. Versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Isso parece aqui uma resposta meio cínica desse povo. De que forma que o Senhor tem nos amado? Está falando para nós que nos ama, mas olha só a situação que nós estamos vivendo. Lembra daquele templo que foi prometido? Olha isso aqui que a gente tem. Lembra de toda a história que esse povo aqui agora dominaria sobre as nações? A gente está na terra prometida. Hoje nós somos dominados por outras nações, a nossa terra está passando fome. Olha só a história que nós estamos vivendo aqui diante de tantas dificuldades, e o Senhor agora vem dizer que nos tem amado. Isaías 59, versículos 9 a 11, reflete um pouco o que esse povo estava passando quando diz: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, entre os robustos somos como mortos. Todos nós brandamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Eu imagino que esse questionamento, ele não é só daquele povo, mas é um questionamento atual. Quando Deus afirma para nós: eu vos tenho amado. E muitos de nós podemos olhar para a nossa história, o atual momento que nós vivemos, e dizer: que amor é esse, Senhor? Você não está vendo o que está acontecendo ao meu redor? Não está vendo a minha história? Não está vendo o que essa doença causou na minha vida, na minha família? As dificuldades que eu tenho passado? Nós não somos diferentes desse povo. Mas porque o Senhor nunca muda, assim como afirma no capítulo 3, versículo 6, porque Ele nunca muda, e diante da sua aliança, e diante dessa afirmação que Ele nos tem amado, agora Ele, por fim, vem responder esse questionamento do povo. Então perceba, diante dessa estrutura que nós temos, repetindo aqui: primeiro, Deus fez uma afirmação. Em segundo lugar, o povo questiona: o Senhor tem nos amado? E agora, por fim, Deus vai responder esse questionamento. E olha só, por causa desse amor, Deus simplesmente poderia pesar a mão sobre aquele povo. Falar: povo, vocês estão me respondendo, né? É igual filho, quando fala: faz alguma coisa. Eu fazer para quê? Geralmente, né? E agora, de forma amorosa, Deus trata como um pai que ama os seus filhos. Responde de forma branda, justificando a sua afirmação. E agora nós vemos diante dessa história, diante dessa resposta, em primeiro lugar, diante da resposta de Deus, que Ele nos ama pelo fato de nos ter escolhido. O final desse versículo diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Isso aqui é uma construção de uma frase que, assim, a resposta é óbvia. É claro, é óbvio, nós sabemos da resposta, né? Não foi Esaú irmão de Jacó? Claro que foi. Mas ele continua dizendo: todavia amei a Jacó, porém aborreci
a Esaú. Nós temos aqui uma tradução um pouco branda do que quer dizer essa história de aborrecer a Esaú. Se a gente fosse bem literal aqui, a ideia é: eu odiei Esaú. É um contraste que ele está fazendo. Eu amei a Jacó, mas odiei Esaú. E a construção dessa pergunta, voltando isso aqui, ela não é por acaso, falando, não é Esaú irmão de Jacó, porque ele poderia ter falado, não é Jacó irmão de Esaú, porque eu amei a Jacó e odiei Esaú. Mas para uma mente hebreia, a mente de um hebreu, a ideia do nascimento, é por isso que a gente ouve tantas vezes na Bíblia falando a respeito do primogênito, o direito de primogenitura, que o filho mais velho tem, muitos mais direitos em relação aos outros irmãos. Então a pergunta está dizendo, não é Esaú o primogênito, o que tem todos os direitos do irmão de Jacó? Resposta aqui? Claro que é. Conheço a história, narrada lá em Gênesis 25 em diante. Mas então Deus diz, porém, eu amei a Jacó e odiei, me aborreci de Esaú. E por que Deus está dizendo isso aqui? Por conta da sua eleição, por conta da sua providência, por conta da aliança que Deus havia feito com o seu povo, agindo de maneira soberana, agindo de maneira grandiosa e livre do seu amor, escolhendo um povo. Eles estão dizendo, vocês estão me medindo por causa de bênçãos materiais e tudo que está acontecendo? Eu vou mostrar a história para vocês. Eu os amo, porque um dia eu os escolhi, porque um dia eu os chamei para serem o meu povo. Vocês não fazem parte desse outro povo que foi rejeitado, o qual eu odiei. E aqui entra uma questão que eu não vou me ater a ela, que ela é muito importante para nós. Eu só quero dar uma pincelada, porque muito se questiona hoje. Eu sei que o grande questionamento, quando se fala a respeito de Deus odiando um povo, fala, como que pode um Deus amoroso, um Deus que fala que é amor, odiar? E o ponto que nós temos aqui, e alguns estudiosos vão trazer, não abranda a situação e não de maneira alguma querendo passar a mão nesse ponto difícil para nós entendermos, mas a ideia que temos aqui é de que Deus ama a Jacó de forma plena, convicta, mas Ele ama menos um outro povo. A ideia desse ódio, e nós temos dificuldade com esse termo, porque nós referimos a isso diante dos nossos sentimentos humanos de ódio. E aí Aristóteles falava sobre isso, que é um desejo de retaliação. E isso não domina o nosso Deus, isso não faz parte do caráter do nosso Deus, esse desejo de retaliação. Mas nós entendemos essa história de amar menos ou odiar, fazendo parte do caráter desse Deus santo e que é amor, porque Ele se coloca contra todo tipo de pecado. E quando nós olhamos a história dos edomitas, quando nós olhamos os descendentes de Esaú, nós vemos um povo irmão que se colocava contra a nação de Deus. Eles se uniam com outras nações para acabar com o povo de Deus. Eles faziam alianças com outros povos justamente para acabar. Quando o povo de Israel, e essa história narrada em todo o Antigo Testamento, principalmente Deuteronômio, a gente vai ver o povo de Israel sendo perseguido, e quando esse povo era derrotado, alguns fugiam. Os edomitas, povo irmão desse povo de Deus, faziam trincheiras para matar esse povo que estava fugindo. Portanto, Deus se coloca contra todo tipo de pecado e contra a sua vontade. É por isso que Ele diz aqui, claro, nos termos da aliança, da eleição, porque eu vos escolhi, mas eu me aborreci de Esaú. Amei menos esse povo, porque vocês são o meu povo. E a gente não pode entender isso aqui, que eu odiei, que era um povo que nunca foi salvo. Porque no final nós entendemos aqui que Deus está dizendo, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. E nós veremos em outros textos da Bíblia também, dizendo que havia gente salvo no meio dos edomitas. A ideia que Ele está dizendo aqui, me aborreci desse povo, mas vejam só o meu amor derramado por vocês, porque eu vos escolhi com o meu povo. Depois Ele diz que Ele não rejeita para sempre. Dentro da resposta, em primeiro lugar, eu vos escolhi. Segundo, porque eu não os rejeito para sempre. Quando Ele diz a partir do versículo 3, porém aborreci Esaú e fiz os seus montes uma assolação, dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz,
fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Segundo lugar, Deus nos ama, porque Ele não nos rejeitou para sempre. Essa é a história aqui dos Edomitas, dos descendentes de Esaú, narrada também aqui no Antigo Testamento, dizendo de um povo que foi perseguido, teve que sair da sua terra, foi para um outro canto, e aí que ele está dizendo, foi derrubado, nós retornaremos isso, nós vamos crescer de novo, nós somos um povo poderoso. Deus está dizendo, não vai não, porque a vontade minha que vai ser feita, eu sou Deus, vocês vão conhecer quem é o meu povo. Vocês estão achando que são um povo poderoso? Eu sou poderoso, eu conduzo a história. Então nós podemos entender esse amor de Deus, porque nós fazemos parte de um povo de que Ele não rejeitou para sempre, a sua ira não está sobre nós. Qual é a conclusão desse argumento que nós entendemos aqui? Quando os judeus questionavam o amor de Deus, de que maneira o Senhor tem nos amado, Deus responde, vocês querem uma prova de amor maior do que essa? Vocês poderiam estar entre aqueles que eu rejeitei para sempre, mas estão entre os que eu escolhi amar soberanamente. E essa é a maior prova de amor que eu posso dar a vocês, a escolha soberana. Eu me lembro, quando trabalhava como capelão lá no IP, uma professora me chamou porque tinha um aluno que gritou no meio da sala. Ele não tinha feito uma tarefa, ele gritou no meio da sala, eu odeio Deus. Ela ficou muito preocupada com aquilo, e me chamou, e eu fui conversar com ele, entender um pouco da história, entendi os problemas que ele tinha dentro de casa, e a forma como o pai o tratava, algo que ele esperava, é o que a gente espera de um pai sanguíneo, aquele que cuida, protetor, mas ele tinha tantos problemas, e que diante de todas as circunstâncias, ele pôde gritar em sala de aula, eu odeio Deus. E talvez no meio de nós, tem gente que hoje está com o coração querendo gritar dessa mesma maneira, eu odeio Deus, eu não consigo ver esse amor derramado sobre a minha vida. Mas o que eu quero que você saia daqui, nesse dia, é entendendo que o amor de Deus não se mede simplesmente por circunstâncias, por bens materiais, porque o que se promete hoje em dia é isso, que esse Deus vai te livrar de tudo quanto é coisa, que Ele vai te fazer grande, que Ele vai te fazer poderoso, que Ele vai te fazer rico, Ele vai te fazer... E o amor de Deus não se mede por essas coisas. Eu quero te mostrar que Deus te amou de maneira tão grandiosa, a ponto de te separar, te escolher para fazer parte do povo dEle. E como nós cantamos aqui nessa manhã, como nós entendemos a palavra de Deus dizendo, esse texto preparando o caminho para aquele que seria a prova desse grande amor de Deus, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, em nosso lugar, para nos dar a salvação. Quer prova de amor maior do que essa? Quer prova de amor maior do que essa? Que esse Pai nos ama. Mas isso só é possível, encerrando o nosso texto, como eu acabei de dizer, mediante Jesus Cristo. Esse povo, em Malaquias e todo o Antigo Testamento, falhou em perceber essa ideia de que Deus os amava. Então o que Deus fez, providenciou a prova maior de todas, mandou Jesus Cristo. Não é qualquer um que pode chamar Deus de Pai, aliás, qualquer um pode chamá-lo de Pai, mas não é qualquer um que Deus chama de Filho. Isso só é possível mediante Jesus Cristo. Talvez hoje nós tenhamos aqui alguns tipos de histórias pessoais diferentes. Talvez você cresceu e cresce com um pai amoroso, um pai físico, sanguíneo que te amou. E isso é reflexo do que Deus tem preparado para nós, de quem Ele é. Mas a gente pode ter uma realidade também de pessoas aqui que não tiveram esse pai presente. Que quando nós falamos de um amor paterno, vem lembranças muito ruins, pesadas. Ou às vezes, nesse dia dos pais, você não tem mais o privilégio de comemorar junto do seu pai. Mas uma coisa eu quero te dizer, todos nós que cremos em Jesus Cristo, fomos salvos e resgatados pelo seu sangue, temos um Pai que cuida de nós,
um Pai celestial que nos ama. Talvez você olhe para as suas circunstâncias e pensa, que amor é esse? E Deus hoje está te dizendo, eu tenho te amado. Esse é o amor que Deus tem derramado sobre nós. Um amor eletivo, um amor que te elegeu, um amor que cuida de você. Um Pai que está dizendo, eu tenho te amado. E se você hoje questiona esse amor de Deus, é justamente a resposta que Ele tem de dizer, eu te escolhi, eu te separei, você é meu povo. A esperança que nós temos está preparada para nós diante da eternidade. Não meça o amor de Deus por causa dessas circunstâncias. E hoje, se às vezes seu coração se entristeceu por causa da data que nós celebramos, quero que você se alegre, porque você tem um Pai que te ama, muito mais do que qualquer pai terreno possa nos amar, muito mais. Você tem um Pai que te ama. E diante disso, talvez você está aqui hoje e ainda não tenha desfrutado dessa paternidade. Eu termino afirmando, dizendo que só é possível novamente por meio de Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Ele. Essa é a maior prova que Deus poderia dar de que te ama, independente de circunstância. É te dar esperança de eternidade. Entregue a sua vida para Ele. E se você já entregou, se alegre, porque esse Pai tem te amado. Eu vos tenho amado. E diante disso, nós veremos nos próximos textos o que Deus requer de nós diante desse amor. Porque não é simplesmente falar que Deus me ama e eu vou agir e posso ser o que eu quiser, a maneira que eu quiser. Não é assim não. Deus tem algumas diretrizes para nos dar. Ele exige santidade. Entregue sua vida para o Senhor. Eu vos tenho amado. Vamos orar.